corpo glorificado. Como a Bíblia nos mostra sobre esse novo corpo que teremos quando o retorno de Cristo, quando nossos corpos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Como será esse corpo glorificado? Será que a Bíblia nos mostra alguma coisa? Como isso ocorrerá? E a salvação completa, repleta de bênçãos espirituais tão profundas, mas ainda resta a glorificação. E essa glorificação só ocorrerá quando Cristo voltar e o nosso corpo será glorificado. Quando o apóstolo Paulo fala da doutrina, ensinou sobre a ressurreição, quando ele falou aos crentes, é sobre essa ressurreição que ocorrerá no dia do retorno de Jesus. Algumas pessoas já tinham sido ressuscitadas. No Antigo Testamento, nós lemos relato da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, o filho da viúva sunamita, lá no livro de 1 Reis. No Novo Testamento também lemos que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele realizou milagres, inclusive ressuscitando mortos, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. E João, o apóstolo, no capítulo 21 do Evangelho de João, no versículo 25, terminando o Evangelho, João nos dá a entender que ainda muitas outras coisas que Jesus fez há ainda, e que se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então pode ter ocorrido outras ressurreições feitas por Jesus. E o próprio Pedro, após a ascensão de Jesus, Pedro teve um momento também em que ele orou e pelo poder de Jesus, Dorcas ressuscitou. Paulo, quando Eutico, aquele jovem, caiu da janela de uma altura e morreu, Paulo orou, Paulo, pelo poder de Jesus, ressuscitou Eutico. Então há vários relatos de pessoas ressuscitadas. E quando Paulo fala aqui sobre a ressurreição do corpo, ele está mostrando algo superior, uma doutrina que essa ressurreição que ele fala só vai ocorrer no retorno, na volta de Cristo Jesus, na sua segunda vinda.
Essas ressurreições que nós citamos aqui, que estão relatadas na Bíblia, você pode ler em Lucas, pode ler em Mateus, em João. Essas ressurreições, o que ela tem em comum? O que elas têm em comum? É o fato de que todas essas pessoas terem morrido novamente, no momento que Deus determinou. A ressurreição delas foram reais, mas foi apenas a recuperação da vida que elas possuíam antes de passarem pela morte. Depois de ressuscitadas, o seu corpo continuou o mesmo e sendo sujeito a pecados, a deterioração e a corrupção, a morte. Mas a ressurreição de Jesus Cristo foi diferente dessas ressurreições já mencionadas na Bíblia. A ressurreição de Jesus foi física, mas ele ressuscitou com o corpo glorificado. Quer dizer, Jesus não estava mais sujeito à morte e à deterioração do corpo. Ele até apresentava características que não possuía antes. Por exemplo, quando ele, já ressurreto, se apresentou aos discípulos que estavam reunidos com as portas trancadas, Jesus diz-nos os evangelhos que primeiro dia da semana, domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, porque eles estavam com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Ou seja, ele não abriu porta. Então é algo assim novo. E nada, parede, portas trancadas, não foi obstáculo para Jesus Cristo ele entrar ali onde os seus discípulos estavam. Podemos ler em João capítulo 20, versículo 19. E Jesus Cristo, a ressurreição dele foi diferente de todas as outras ressurreições que já haviam acontecido. Ele se levantou dentre os mortos, glorificado. Atos, no capítulo 26, livro de Atos, que narra o início da igreja, e Paulo dando seu testemunho diante dos judeus e dos gentios, ele vai dizer que o Cristo havia de padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. E quando Jesus retornar a este mundo, ele vai ressuscitar toda a raça humana. Sim, toda a raça humana. Não somente os seus filhos, mas todos.
E como assim? E o que vai acontecer? Em João, no capítulo 5, nos esclarece o seguinte: Jesus Cristo mesmo estava falando sobre a sua autoridade, e ele vai dizer no versículo 29 do capítulo 5, ele diz o seguinte: todos os que se acham nos túmulos, versículo 28, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, aqueles que receberam, creram em Jesus como seu Senhor, seu Salvador, irão ressuscitar para a glória eterna e receberão um corpo glorificado à semelhança do corpo glorificado de Jesus Cristo. Só lermos a carta aos Coríntios, Paulo vai mostrar sobre isso no capítulo 15, o versículo 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E podemos ler em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 20, Paulo fala da nossa pátria que está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, aleluia, segundo a eficácia do seu poder, do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus! Os cristãos que estiverem vivos quando ele vier, passarão por uma transformação maravilhosa. Novamente, lemos na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herda o reino de Deus. E ele então revela, pelo Espírito Santo, nem todos dormiremos, porque quando Jesus voltar, muitos estarão vivos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e piscar, fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os que tiverem vivos serão transformados. É maravilhosa a palavra de Deus. E glória a Deus por essa transformação maravilhosa por meio da qual os que tiverem vivos receberão um corpo glorificado também. Os que tiverem vivos, salvos, regenerados por Cristo, semelhante aos dos que ressuscitarem
que tiverem mortos, então toda a humanidade ressuscitará. Alguns para a condenação eterna, outros para a salvação eterna. E quando Jesus ressuscitou, em todas as suas aparições, Cristo foi reconhecido pelas pessoas. Ele pôde até mesmo mostrar a Tomé as marcas dos cravos em suas mãos, o seu lado que foi traspassado pela lança. Então isso significa que, embora o corpo que Jesus tinha agora após a ressurreição fosse glorificado, mas ele mantinha características físicas que permitiam a sua identificação. Então, há certa continuidade entre o corpo mortal e o imortal que receberemos, como houve no caso de Jesus. E Paulo compara a relação entre o corpo da ressurreição e o corpo mortal, a relação entre a semente e a planta que cresce. Como diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 35 ao 44, que é o nosso texto base deste estudo. Nessa ilustração, se você não leu, não viu a aula passada, nós lemos sobre a semente, que Paulo fala que quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar. E a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Então Paulo está fazendo uma ilustração. E nessa ilustração há uma espécie de continuidade, embora exista uma diferença, a diferença entre o que foi semeado, a semente, e o ponto final, a planta. Você semeia um grãozinho de trigo e nasce, no final, a planta é uma espiga de milho. Então não há dúvida mais de que é uma continuidade, porque o que semeou foi milho, o que nasceu foi milho, o que semeou foi o trigo e o que nasceu foi trigo. Então há uma certa continuidade e o desenvolvimento da outra. E apesar de Paulo mostrar aí essa continuidade, Paulo também menciona um contraste que haverá entre o corpo mortal e o corpo glorificado. O nosso corpo atual, mortal, como o de Adão, é natural, terreno, sujeito a toda sorte de fraqueza, deterioração e a própria morte. Mas o corpo glorificado, quando na ressurreição, esse corpo glorificado que receberemos quando Jesus voltar, será glorificado e vai pertencer a uma nova ordem, a uma ordem eterna, que é imperecível, imortal e celestial. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. E Paulo vai mostrar isso, vai mostrar que há um contraste, há uma diferença
entre este corpo nosso mortal e o corpo que teremos na glorificação. Jesus, ressurreto, foi reconhecido por seus discípulos, apesar da mudança operada nele pela ressurreição, assim como Moisés e Elias foram reconhecidos pelos apóstolos Pedro, Tiago e João ali na transfiguração. E também os judeus que, quando se levantaram dos túmulos após a ressurreição de Jesus e entraram na cidade, eles foram reconhecidos pelos seus. Então, os crentes, os cristãos ressurretos serão reconhecidos uns pelos outros, jubilosos. Estaremos diante do Rei Jesus, todos nós. Assim, Jesus Cristo, que nos ama com sincero amor e é humilde, Ele é o nosso modelo, segundo o qual Deus está preparando, conformando o nosso caráter regenerado com a nova vida. Assim também o corpo glorificado de Cristo é um modelo para a glorificação de nosso corpo. Nos diz a carta aos Filipenses. Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. Enquanto Ele viveu aqui na terra como homem, Ele teve um caráter perfeito, amor sincero, foi humilde, se entregou por amor a nós, e nós também devemos viver assim neste mundo. Mas quando Cristo foi ressurreto, o seu corpo glorificado também é modelo para nós, para a glorificação do nosso corpo. É o que diz Paulo em Filipenses 3, 21, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. O corpo que nós cristãos temos agora, na melhor das ideias e hipóteses, é um instrumento que apenas de um modo imperfeito consegue mostrar, consegue expressar os desejos e propósitos de um coração regenerado, cheio do Espírito Santo. Muitas fraquezas com as quais nós lutamos, nós, os santos de Deus, lutamos, temperamento agressivo, luxúria, depressão, frieza nos relacionamentos e outras. Tudo isso, todas essas coisas estão ligadas à nossa constituição física, psíquica e à projeção em nosso comportamento. Então, tudo isso está em nosso corpo frágil hoje, mas o corpo que receberemos na ressurreição será um corpo que se harmoniza
com nosso caráter aperfeiçoado e será um instrumento perfeito em expressar a nossa santidade por toda a eternidade. Porque ainda que tenhamos uma nova vida, que o Espírito Santo habite em nós, que Deus nos santificou, ainda temos as fraquezas, ainda permanecemos nesse corpo corrupto. Por isso há tantas lutas, mas quando o corpo for glorificado na ressurreição, aí sim haverá a plena santidade. E essa é a esperança que a Bíblia nos dá. Os redimidos ressuscitarão e viverão eternamente com seu Salvador, com o corpo glorificado, corpo ressurreto. O corpo será glorificado, mas continuará sendo nosso corpo, com o qual seremos reconhecidos como o próprio Jesus foi reconhecido pelos seus discípulos. E isso tem uma grande influência sobre como agimos, interagimos com este mundo. Porque muitas pessoas pensam que o espírito e tudo que pode ser chamado de espiritual é bom, mas a matéria é má. Por isso, a gente não deve se importar com a matéria, com o corpo, mas isso é engano. A matéria, de acordo com a Bíblia ensina, nós devemos prestar atenção que ela foi criada por Deus, o nosso corpo foi criado por Deus. E depois de haver criado tudo, Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Lemos em Gênesis capítulo 1. Então, o nosso problema não é o mundo criado por Deus, mas o pecado, que causou o estrago em nossa vida, em nosso corpo, em toda a matéria, em toda a criação. Mas no dia do retorno de Jesus Cristo, os redimidos, os salvos, ressuscitarão e terão um novo corpo glorificado, livre para sempre do pecado e de todas as contaminações que o pecado produz. E com o corpo glorificado e a alma santificada, viveremos para sempre com nosso Senhor e Salvador, essa bendita companhia. Aleluia! Glória a Deus! Esta será a conclusão da obra redentora de Cristo em nós. Você já pensou nisso? E como está a sua vida aqui? Você que já é salvo, regenerado, que tem essa bendita esperança. Como você está vivendo aqui neste mundo? Você é uma testemunha verdadeira de Jesus? Você sabe que é necessário participar da evangelização neste mundo para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa maravilhosa graça.